Oi gente, a paz do Senhor Jesus, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. E hoje eu trouxe uma palavra aqui que o Senhor colocou no meu coração e eu quero compartilhar com vocês. Eu confesso que eu não ia gravar sobre isso hoje, mas o Espírito Santo me guiou até essa palavra e me deu várias reflexões sobre isso e eu quero compartilhar com vocês. Capítulo 13 de Êxodo, a partir do versículo 17, diz assim: E aconteceu que quando o faraó havia deixado o povo ir, Deus não o conduziu pelo caminho das terras dos filisteus, embora esse fosse perto. Porque Deus disse, para que porventura o povo não se arrependa, vendo a guerra e volte para o Egito. Mas Deus fez o povo rodear pelo caminho do deserto do Mar Vermelho, e os filhos de Israel subiram armados da terra do Egito. E Moisés tomou consigo os ossos de José, porque havia jurado solenemente aos filhos de Israel, dizendo: Deus certamente nos visitará, e daqui levarei os meus ossos convosco. E começaram sua jornada de Sucote, e acamparam em Etã, na borda do deserto. E o Senhor ia adiante deles numa coluna de nuvem, para conduzi-los pelo caminho, e à noite numa coluna de fogo, para lhes dar luz, para que fossem de dia e de noite. Ele não tirou a coluna de nuvem de dia, nem a coluna de fogo à noite, diante do povo. Minhas irmãs e meus irmãos também me acompanham por aqui. O Senhor me deu várias reflexões sobre essa palavra de deserto, porque o Senhor tratou comigo nesse último ano muito profundamente sobre esse assunto de deserto. E só agora eu tenho essa clareza. Só agora eu tô tendo assim discernimento no meu espírito para entender tudo aquilo que o Senhor estava me ensinando lá atrás. E às vezes Deus nos coloca no deserto, nesse tempo de deserto, porque é um tempo, né? O deserto é um lugar de passagem, não é um lugar ali pra gente ficar, pra gente criar raízes. Então, nesse tempo de deserto, o Senhor foi fazendo comigo, tratando em vários assuntos, me curando daquilo que eu precisava ser curada, tratando o meu coração, abatendo o meu ego, tirando orgulho, tirando o pecado, fazendo a limpeza dele mesmo na minha vida. E o Senhor, mesmo no meio dos meus questionamentos, das minhas dúvidas, Ele tinha misericórdia e ia me guiando, assim como Ele ia guiando o povo no deserto, conduzindo pelo caminho. À noite, Ele era uma coluna de fogo para dar luz. E nesse para lhe dar luz, eu lembro lá do Salmo 119, que a palavra do Senhor é lâmpada para os nossos pés e luz para os teus caminhos. Então, o Senhor me trouxe de volta, né, nesse tempo de deserto, nesse tempo de solitude, me trouxe de volta para eu ser limpa através da palavra dEle, para a palavra dEle ser luz para os meus caminhos, ser luz através de todo aquele deserto que eu estava passando. Eu digo para você, eu já tenho todas as respostas hoje de tudo que eu vivi? Não. Já está tudo muito bom e maravilhoso? Não. Mas o Senhor já começou a boa obra dele e Ele é fiel para completar ela em mim. Amém? E em você também. Quando Deus chama a gente para esse tempo de deserto, é realmente desconfortável. A gente tem que aprender realmente a depender do Senhor, a confiar nele. E porque o deserto, gente, ele dói, o deserto é doloroso, o deserto machuca, o deserto nos leva assim para um tempo de seca que é só a gente e Deus. Às vezes eu questionava assim: Senhor, que tempo, que solidão é essa? O Senhor me tirou do meio de todo mundo, o Senhor tirou as minhas amigas, o Senhor tirou os meus parentes de perto de mim, o Senhor tirou tudo de perto de mim. E amém, porque a partir dali o Senhor foi trabalhando na minha vida, trabalhando em tudo que precisava ser trabalhado dentro do meu coração, porque primeiro o Senhor faz a promessa, mas no caminho, no percurso, Ele vai nos preparando para viver essa promessa. E aí quando a gente vai ver aqui, por causa de tanta reclamação, de tanta murmuração do povo, o Senhor falou que eles não iam participar da terra prometida. E aí, mais na frente lá fala que o Senhor esperou toda aquela geração morrer
para depois a geração que nascesse depois tomasse posse da terra prometida. E aí isso me lembrou lá quando o Senhor Jesus fala com Nicodemos que a gente precisa nascer de novo. Então, tudo aquilo que está na nossa vida e que não agrada ao Senhor, todo o nosso ego, todo o nosso velho homem, ele precisa morrer para a gente nascer de novo com Cristo e tomar posse daquilo que o Senhor tem para nós, porque Ele já tem um plano para a nossa vida. Só que a gente não vai viver o propósito que o Senhor tem para nós, a gente carregando coisas que desagradam a Deus, a gente vivendo com os olhos voltados para as coisas dessa terra, porque o Senhor quer os nossos olhos nele, a nossa esperança seja Ele e não as coisas desse mundo. Então, quando vem o deserto, quando vem aquela dor, é um chamado do Senhor para nos transformar, para a gente morrer para as coisas do mundo e viver para Cristo, para transformar, assim, para nos levar realmente para Canaã, para o novo do Senhor para a nossa vida. Mas a gente precisa passar por essa transformação. E essa transformação dói, é dolorida, é desgastante. A gente pensa que não vai conseguir. E Deus está ali a todo momento, sendo uma coluna de nuvem para nos conduzir pelo caminho e uma coluna de fogo de noite para nos aquecer. E o Senhor vai nos ensinando, gente, é tão precioso. E depois que a gente passa, a gente começa a entender um pouquinho daquilo que Paulo falou lá, que as nossas tribulações são leves e momentâneas tribulações. Que nada nesse mundo que a gente passa, que as aflições que a gente passa nesse mundo, nada se compara à recompensa. E a nossa recompensa é o Senhor. Ele quem nos cura, Ele quem nos supre as necessidades. É Ele que guarda o nosso coração, ainda que esteja ali apertado, ainda que esteja doendo. O Senhor cuida de nós. E a gente precisa passar por essa transformação, é necessário. Até porque lá na frente, na terra prometida de Canaã, que o Senhor prometeu ali para o povo, tá cheio de inimigo, tá cheio de gigante. Então a gente não pode ir para aquela guerra. O Senhor nos conhece. Ele conhece o nosso coração, Ele nos conhece, Ele sabe daquilo que a gente aguenta passar ou não, né? O Senhor rodeou ali o povo pelo deserto, primeiramente, não deixando eles ir ali de cara com os filisteus, primeiramente para a proteção do povo, porque eles não estavam preparados, eles estavam com a mentalidade lá do Egito, eles estavam com muita coisa do mundo do Egito. E tem coisa que a gente precisa passar. Eu olho para trás e eu vejo assim, Senhor, foi tão difícil, foi tão doído, foi tão doloroso, mas era necessário. Era necessário passar, porque se eu não tivesse passado, eu já teria perecido, não teria aguentado viver os propósitos do Senhor para minha vida. Porque a todo momento, a cada nível que você vai se aprofundando com o Senhor, são novos desafios também. A cada terra prometida que o Senhor vai te dando autoridade para você conquistar, vão vindo novos desafios, novos gigantes, e você precisa de novas estratégias, e você precisa estar atento no espírito para lidar com aquilo. Então, se a gente está com a nossa mentalidade, com o nosso coração muito nas coisas da terra, a gente perece. Porque a nossa luta não é contra carne e sangue, é contra espíritos e potestades. Né? Então, a gente tem que estar preparado, e é o Senhor que nos prepara. Então, lá atrás eu fiz uma oração ao Senhor. Eu nem sabia direito o que eu estava falando, mas eu falei assim, Deus, olha, minha vida está uma bagunça. Eu não estou sabendo lidar com muita coisa da minha vida e eu preciso que o Senhor alinhe o meu coração com o coração do Senhor. Eu preciso que o Senhor alinhe as coisas na minha vida, porque eu estou vivendo as coisas pela metade. Tudo na minha vida estava pela metade. Até o muro da minha casa estava pela metade. Até a construção da minha casa estava pela metade. Tudo dentro da minha casa. E Deus foi me mostrando isso durante o deserto.
né? Coisas que eu não via, coisas simples, gente, que a gente pensa assim, Deus não se importa com isso, é só um detalhe, mas é nos detalhes que a gente glorifica ao Senhor também, porque o Senhor é o nosso Deus no ordinário, é o nosso Deus todos os dias, é o Senhor que está com a gente quando a gente lava a louça, é o Senhor que está com a gente quando a gente cuida do filho, da filha, quando a gente está cuidando da nossa família, o Senhor é Deus de todos os dias. Tá quase acabando, mãe? Tá quase acabando. E quando Deus começa a alinhar a vontade dele, a nossa vontade com a vontade dele, igual ali o aparelho do dentista, né? Que o dentista precisa apertar no lugar certo ali. E o Senhor sabe onde é que ele aperta ali na nossa vida para nos fazer voltar para ele. Então, se você está passando por uma crise, por um momento de deserto ali, um momento de solidão, Deus vai transformar essa solidão em solitude, em tempo de solitude com Deus. Se está passando por um momento de dor, Deus vai transformar a sua dor em testemunho. E se você está passando pelas lágrimas, o Senhor vai transformar em riso, porque Ele transforma todas as coisas. E tudo coopera para o nosso bem, até o nosso choro, a nossa lágrima diante do Senhor. É Ele quem enxuga as nossas lágrimas, é Ele quem cura o nosso coração, é Ele quem alinha os sonhos dEle na nossa vida. E que a nossa oração seja sempre, Senhor, nos ajuda, Pai, a viver os sonhos do Senhor para a nossa vida. E essa tem sido a minha oração. Porque quando eu olho para trás e eu lembro, eu tenho o costume de fazer os cadernos de oração. E quando eu volto lá para ler, era tanta coisa assim, meu Deus, que eu pedia para o Senhor como um sonho, como um projeto. Que se o Senhor tivesse me dado quando eu tinha pedido, eu tinha perecido. Eu não sabia o que eu estava pedindo. Eu achava que... minhas irmãs, o nosso coração é enganoso. O nosso coração é enganoso. Mas Deus sabe de todas as coisas e Ele sabe o tempo certo de nos cumprir as promessas que Ele tem na nossa vida. Ele sabe o tempo certo até de nos usar, porque Deus não vai usar a nossa vida para abençoar outras pessoas se a gente não for uma bênção já nas mãos dele. Comenta aqui se esse vídeo falou ao seu coração, se você lembrou de alguém nesse momento, vendo esse vídeo, compartilhe com essa pessoa, que Deus possa fortalecer, que Deus possa dar o alívio e o socorro no meio desse deserto, o alívio que só Ele pode dar, só o Espírito Santo pode consolar. E Deus te abençoe, fique com Deus e até o próximo vídeo.